E o Dina tá aqui. Boa noite, fica MP. Isso aí, nós já vamos entrar nesse assunto. A gente tava conversando aqui antes de entrar mesmo, né? Sobre essa possível saída do Matheus Pereira. Que ele já tem que decidir agora, né? A janela russa tá fechando, então é até amanhã ou sexta, acho né? que é até amanhã. Se eu não me engano, acho que o Samuel Venâncio falou que é até amanhã. E vamos então já entrar nessa questão do Cruzeiro, depois a gente fala do clássico contra o América. O quão o Cruzeiro sentiria essa saída do Matheus Pereira, que é o atleta em atividade, né, aqui no Brasil, um jogador aqui no Brasil, que tem o maior número de assistências, né? Participação de gols dele no ano passado foi muito boa. Esse ano a gente estava na expectativa de ver ele ali fazendo a dupla com o Gabigol, com o Dudu. Como é que é? O Cruzeiro... Assim, o 2025 dele ainda não chega nem perto do que foi o ano passado, né? Sim. Mas quanto o Cruzeiro sentiria uma saída do Matheus Pereira agora? Ah, muito grande, né? Se sair mesmo, se concretizar isso, é uma perda grande mesmo. Acho que pro final do ano passado, início desse ano, o jogador que mais tem se destacado é o Matheus Henrique, volante. Ele mantém um nível muito, muito bem ainda. Esse 2025 do Matheus Pereira tá um pouco abaixo, mas normal, né? O próprio Gabigol falou isso na entrevista lá depois do América, né? O Cruzeiro teve 3 técnicos em 2 meses, né? Então, Já que é mesmo, 3 técnicos, 2 meses, doideira. O Wesley cobriu ali, né? Mas é um técnico diferente, querendo ou não, né? Mas eu acho que o Cruzeiro vai sentir muito, sim, porque é um cara tecnicamente muito bom. Ano passado ele foi indiscutivelmente o jogador mais importante. O Cruzeiro não funcionava sem ele. E um Cruzeiro que esse ano começou o ano se propondo a ter um time forte, bem tecnicamente, um time competitivo, para disputar, brigar pelos títulos. Perdeu seu camisa 10, vai ser um negócio que o time vai sentir, vai ter que mudar a forma de jogar, né? Então, eu ia falar isso. Tem substituto pro Matheus Pereira atualmente? E quando eu falo pro Matheus Pereira... Não a altura. Não, fora do elenco, né? Acho que o Eduardo, talvez, não, mas assim, cai ali naturalmente. Fora elenco. Aí eu de mercado. Qualquer jogador? Porque assim, eu falo também pegando de característica, aquele cara pensante, que cadencia muito. Tem alguns jogadores muito. no Brasil, como o Arrascaeta, você tem o Garro no Corinthians. Você tem mas jogadores... assim, que eu digo plausível pra trazer. Não, acho que não. É difícil. Não, acho que tem que ser no mercado latino-americano se achar, né? Porque os jogadores que mais parecem com ele são esses mesmo. Tem o Veiga também, tem Alan Patrick. Veiga, são jogadores caros que os seus times não vão querer perder. O Everton Ribeiro no Bahia. Uma outra característica, mas também um cara de armação. Mas dificilmente o Cruzeiro não vai conseguir tirar nenhum desses daqui do Brasil. Acho muito, muito, muito improvável. Só se fizesse uma loucura financeira mesmo, que eu não sei se faria, né? Agora, é uma questão, uma situação que fica a critério dele mesmo, né? Assim, como é que a gente vai opinar pela uma decisão pessoal, né, do cara, né? O cara falou que quer criar o filho na Europa, é aquela coisa, né? Vai lá, tipo assim, quem somos nós pra julgar a decisão de vida dele, né? Esportivamente ele vai sumir um pouco, né? Porque é o Zenit ali, ele tá indo pra um mercado mais alternativo, então ele... no ano passado ele conseguiu jogar pela seleção brasileira pela primeira vez, então aqui ele vai ter uma visibilidade, vai ter um holofote maior, mas essa decisão pessoal dele fica fora do controle, né? Assim, e o Cruzeiro tá certo, né, no final das contas, né? O Cruzeiro tem que aceitar a proposta, o cara não quer ficar, é isso aí, né? O clube tá fazendo o papel dele. Recebi aqui, os valores me agradam, fica a seu critério. Se você quiser ficar, você vai ficar, se você quiser sair, nós não vamos dificultar para você sair. Né? Então é isso, assim, tecnicamente eu acho que é uma decisão, se caso aconteça, é muito ruim, porque por mais que tenha se criado um clima complicado ali com o torcedor do Cruzeiro também é um torcedor bem, assim como toda torcida de time grande, é uma torcida chata, né? Mas o que o torcedor do Cruzeiro tá se mostrando uma torcida que mina técnico, mina jogador, assim, com rápido, né? Com muito tanta rapidez, assim, né? Assim, com 3 jogos, 4 jogos de campeonato estadual, saiu vaiado no clássico, assim, e apesar dele estar num nível abaixo em relação ao ano passado, não é pra tanto também, não assim, mesmo. Né? A temporada passada dele tem ótimos números. Acho que ele ficou muito marcado por muita gente falar que ele não decide jogos grandes. Eu discordo disso, porque eu acho que a gente associa muito um jogador decisivo só como gols, assistência, mas decidir um jogo vai muito além de só os números, né? Às vezes é você facilitar o jogo para seus companheiros, você tá sempre sendo uma opção de passe, você sempre criando oportunidades. O Matheus, ele é muito daquele cara que
cria jogada para assistência, né? Isso acaba não entrando tanto na estatística. Então, ele sempre decidiu jogos, apesar dele ser marcado como um cara que não aparece em jogo grande, mas ele sempre esteve ali participando. E no ano passado fez gols em jogos grandes. Fez gol contra o Flamengo, contra o Grêmio, contra o Palmeiras, fez 2 assistências contra o Botafogo. Então, assim, ele decidiu jogos pequenos, decidiu jogos grandes, mas eu acho que a torcida espera que ele vai ser um negócio que ele não vai ser, entendeu? Ele não vai ser o Alex que vai fazer 30 gols na temporada, entendeu? Ele não vai ser o Pedro, ele não vai ser o próprio Hulk, que é uma característica muito mais artilheira. Ele vai ser um cara decisivo de outras formas. Se movimentando, abrindo espaço, criando jogadas, sendo opção, não sei o quê. Mas acho que as declarações dele, as frases dele, assim, em momentos muito ruins, né? Acho que ele deu 2 declarações que quebraram um pouco essa confiança do torcedor, que foi na pré-temporada e depois do Clássico, né? Sim. Queria ter saído no ano passado, foi quando ele falou a primeira, e agora é depois do Clássico. Você falar isso de novo, assim, pô, você pode até pensar isso, mas, pô, não fala isso depois de perder, né? Depois de perder um clássico em que deu tudo errado, né? Assim, perdeu um jogador, não sei o quê, aquela coisa. Então, assim, tecnicamente vai ser uma perda muito grande, mas se a decisão pessoal dele é essa, não tem muito o que fazer, né? Perfeito. O Thiagão tá falando aqui, o torcedor gosta de jogador que beija escudo e comemora gol vibrando. O Gabigol é mestre nisso, engana fácil os torcedores. O gol contra o América foi muito isso, né? Pegou o escudo. Fez o gol, então ele é bom nisso mesmo. Ele gosta de fazer isso, né? Ele é bom. Então já vamos aproveitar. Em cima dele tinha, ainda paira, né, sobre alguns torcedores, a questão do arrependimento, né? Então, ainda alguém comenta, Gabigol se arrependeu ou não de vir pro Cruzeiro, para vir para Belo Horizonte, depois que o Neymar fechou com o Santos, principalmente, muita gente colocou em dúvida a escolha do Gabigol. Eu acho que quando ele faz um gol e ele beija tudo, ele quer mostrar que não me arrependi de nada, tô aqui, né? Uhum. O Davizinho resumiu não, fez uma análise perfeita do que é o Gabigol, do que é o Matheus Pereira no Cruzeiro. Não tem nada a acrescentar. Eu só acho que ele, se ele ficar, ele vai ser muito dependente de um bom desempenho do time, do Cruzeiro. Porque se ele não tiver se o time não tiver bons resultados, a torcida já o elegeu para colocar a culpa nele, né? No Matheus Pereira como um líder. E agora ele não é só mais não é o único líder do time. Você tem o Dudu, você tem o Gabigol, você tem outras referências. Eu acredito que isso não tenha mexido em nada com a cabeça dele. O negócio dele é pessoal, familiar. Mas a cobrança dele no Cruzeiro, se os resultados não aparecerem, vão ser insustentáveis. Bom, porque agora não tem mais o técnico para colocar a culpa. O Leonardo Jardim começa agora um trabalho do zero. Ninguém pode falar absolutamente nada do trabalho dele. Então, se os resultados não aparecerem, ele vai ser o primeiro na linha de fogo ali da imprensa, da torcida. Declarações, né? Que aí... Então, eu, na minha visão, eu acho que ele não tem mais clima para ficar. Ele buscou essa situação, né? O que o Davi falou. O ano passado, tudo bem, era final de temporada, manifestar o desejo de sair, era um momento ali, talvez até de mudança. Agora, depois de um clássico, você perde um clássico, sua torcida em peso assistindo o seu jogo. Você vai e solta de novo essa, né? Que eu queria ir embora, quero criar minha família na Europa. Não era o momento para aquilo. Ele podia um jogo bem, que ele saiu vaiado. Um jogo que ele sai vaiado. Talvez então, injustamente, mas saiu vaiado. Ele cria esse ambiente completamente desnecessário, o que não muda absolutamente nada na vida dele. Não mudaria nada. Tanto para sair quanto para ficar. Pelo contrário, se ele tivesse a possibilidade de ficar, vamos supor que não tivesse a proposta do Zenit ou nenhum clube europeu, e ele ficasse, não ganhou nada com aquele comentário. Então eu acho que ele criou para ele mesmo um problema sério. E o melhor caminho para o Matheus Pereira, o melhor caminho para ele é ir embora. É ir. Agora, né, eu não sei como é que tá a situação da Rússia com a guerra, se isso vai pesar ou não na decisão da família. Não, que lugarzinho horrível que ele tá escolhendo. Vai morar 6 meses abaixo de 30 graus, debaixo de neve. Você imagina você chegando em casa contando pra sua família, sua esposa, seus filhos, nós vamos mudar. Vive uma guerra. Nós vamos, o país está em guerra. Você imagina que loucura. Não é uma coisa muito fácil também. Não é uma decisão fácil de tomar. Viver na Europa, na França, na Espanha, na Inglaterra é uma coisa. Viver num país que está sobre uma guerra que já tem tempo, né? Alguns anos já de guerra. Eu acho uma decisão muito difícil. Agora, do ponto de vista do futebol, eu acho que ele tem que ir mesmo. Não tem como ficar mais. Perfeito, eu concordo com vocês dois em relação a isso. E o Thiagão também tá falando que ele acha muito difícil o Matheus Pereira ficar. Esse tipo de negociação não avança tanto
sem o aval do jogador. Isso é verdade também. Porque, assim, o primeiro aval, teoricamente, é do Cruzeiro, né? O Cruzeiro fala assim, não, beleza, mas já sabendo de todo o contexto do Matheus Pereira. E aí, pra ter essa novela mesmo, é o que o Thiagão falou. Realmente tem um interesse do jogador. No final das contas, o jogador sempre que decide, né? Porque... exato. Porque se ele... Se ele não quer ir também, e o time fala assim, não vou. Se ele não quer ir, o Cruzeiro ia olhar essa proposta e falar assim, não quero nem saber. Ia chegar pro Zene e falar, não quero nem ouvir. Mas como o Matheus deu essa abertura, aí o Cruzeiro olhou e falou, tá, vamos ver a proposta então, vamos ver quanto que é, vamos negociar e tal. O Cruzeiro tá no lugar dele, né? Ele está... como é que fala? Tipo... Defendendo seus interesses, né? Tá defendendo seus interesses, tá abrindo para negociações, beleza, vamos conversar. Claro. Né? Já que esse é o desejo, vamos conversar. E é isso. Perfeito. Agora, só para encerrar esse assunto, eu acho até que a torcida do Cruzeiro deveria até relevar um pouquinho, porque no comentário dele sobre a saída, ele deixa claro que ele se recusou a jogar por outros times do Brasil. No Brasil é o Cruzeiro. Sim. No Brasil é o Cruzeiro. Lá fora, eu quero viver a minha família. Então ele separou, eu achei isso... Se existe alguma coisa de positivo para a torcida do Cruzeiro, é isso. Que ele coloca de uma maneira muito clara a possibilidade de defender só o Cruzeiro no Brasil nessa passagem dele, né? Ele poderia muito bem... O Palmeiras, que foi claro, né? A negociação outro ali. time, então, qualquer, né? Por isso até que eu fiz questão de deixar claro aqui que o torcedor do Cruzeiro tá com uma falta de paciência muito grande em determinadas situações, né? Assim... o histórico recente com os técnicos e com alguns jogadores também. Às vezes, pro torcedor brasileiro, é meio difícil de escutar algumas coisas, né? Algumas verdades, digamos assim. Então, eu acho que ele não falou nada demais, só que o momento que ele falou é meio complicado, né? Fala assim, beleza, você quer criar o filho fora? Tudo bem. E é isso que o Marcão falou. Ele teve a chance de Palmeiras, ele falou assim, cara, no Brasil, se for pra eu... Por que eu vou sair do Cruzeiro pra ir pra um outro time no Brasil? Né? O meu filho vai continuar crescendo no Brasil, né? Eu acho isso só numa outra cidade. Então ele até demonstrou um carinho muito grande com a torcida, um respeito, assim, claro. Aqui no Brasil, assim, a gente já viu muito jogador falar que só jogaria em time no Brasil e depois vai pra outro, né? Mas assim, a princípio ele deixou claro, aqui eu só jogo no Cruzeiro. Só que ele, escolheu o momento errado pra falar isso, né? Assim. Totalmente. Vamos então, inclusive, já aproveitar essa questão do Matheus Pereira e falar de Cruzeiro e América, que aconteceu no Mineirão. Meu pai tá comentando aqui que é um baita negócio, tem que vender correndo. Aí, só pra relembrar, né? O Cruzeiro também, tá? Eu acho que o Cruzeiro vai receber o valor de 10 milhões, né? Eu acho que é um valor justo. Na verdade, o pacote todo são 20 milhões. O Cruzeiro fica o valor total de 20. Se esses números forem mesmo os que estão sendo negociados, a gente não tem essa informação, é um grande negócio. Tem que fazer. Eu acho que um time no Brasil, quando recebe uma proposta dessa envergadura, não pode deixar de fazer, mesmo que seja um jogador que a torcida tenha carinho, né? Mesmo que o Matheus Pereira não quisesse sair do Cruzeiro, era para o clube pensar, opa, é um dinheiro que tá vindo, a gente pode investir, né? A gente teve... O Zenit tá vindo pesado, inclusive, né? Tá querendo levar o Gerson também, né? Verdade. Eu acho que essa contratação, eu acho que a sua proposta não aconteceria se o Matheus não quisesse, porque sim. O que eu ouvi, pelo que eu ouvi dizer, né, foi os procuradores do Matheus que foram atrás de clubes interessados. Não foi o Zenit que fez uma proposta pro Cruzeiro, né? Parece que os procuradores foram vendo, devem ter conversado com o Zenit, devem ter conversado com outros clubes, aí apresentaram a proposta pro Cruzeiro. Então, assim, o Cruzeiro tudo indica que não era o objetivo vender, né? Independente de valores. Tanto é que recusou uma do Palmeiras, né? Mas, enfim, é isso.